Bom dia, pessoal. Olha só, na aula de hoje, na aula dessa quinzena, nós vamos ver os polígonos, Então, aqui a professora deixou esse slide para vocês e eu vou explicar passo a passo, ok? Então, aqui, polígonos são figuras geométricas planas. Eles são compostos apenas por uma linha fechada. Então, se a gente traça várias linhas e fecha elas, une essas linhas, esses segmentos de reta, nós chamamos eles de polígonos, ok? Então, nós temos alguns polígonos ali como exemplo. Tem o triângulo aqui, o quadrado, o pentágono. Os polígonos, eles têm dois tipos, os convexos e os não convexos, que são chamados de côncavos. O convexo, gente, é esse primeirinho aqui, ó. Estão vendo? Se a gente traçar um segmento de reta, todos os pontos desse segmento, eles vão estar dentro deste polígono, tá? Agora, o não convexo, olha só, estão vendo? Ali, ó, se eu traçar um segmento de reta ali, ou na outra ponta também, aqui, ó, eu tracei aqui. Tá vendo? Esse pedacinho aqui da reta tá fora do polígono. Se eu traçar outro aqui, a mesma coisa. Uma parte vai ficar dentro, outra vai ficar fora, tá? Então, é chamado de polígono não convexo. Próximo. Nós vamos estudar apenas os convexos, tá? Isso daqui também tá no livro de vocês, então quem tá com o livro também pode dar uma olhada, tá? Eu deixei várias sugestões também de videoaulas. Os polígonos convexos, que eu já expliquei o que é, olha só, nós temos um aqui, certo? Nós temos os lados, que são esses pequenos segmentos de reta, Nós temos o vértice, que é o pontinho aqui onde eles se encontram, tá? Tudo isso aqui é vértice, vértice. Nós temos as diagonais, que são aqui, ó, quando a gente pega e une um vértice com o outro que não está do seu lado, porque se eu unir aqui é o lado, então eu posso unir aqui com esse, que não está do lado dele, com esse, com esse, com esse, ok? E nós temos também os ângulos internos, é que está dentro do polígono, e os ângulos externos. Nós vamos estudar apenas os internos, tá? O nome dos polígonos. Na maioria das vezes, a gente classifica os polígonos, nós nomeamos eles de acordo com os lados, Então, nós temos, tem como ter um polígono com um lado só? Não tem. Com dois também não. Então, o polígono com menor lados é o triângulo, tá? 3 lados, triângulo. Tri, aqui de 3, e o ângulo porque tem 3 ângulos, tá? Quadrilátero, pentágono, 6 lados é hexágono, 7 é heptágono e assim por diante, tá? Depois nós temos os polígonos regulares. Os polígonos regulares são aqueles onde todos os lados são congruentes e todos os ângulos também são congruentes. O que são congruentes? É que possuem a mesma medida. Então, esse triângulo aqui, o primeiro, ó, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos dele possuem a mesma medida. A mesma coisa com o quadrado, com esse pentágono. Então, eles são chamados de polígonos regulares. Nós vamos estudar especialmente os triângulos e os quadriláteros, Então, aqui os triângulos, como eu já tinha dito, eles têm 3 ângulos. Os 3 ângulos daqui, dessa figura, é o ângulo A, o B e o C. Nós temos os lados. Os lados a gente sempre nomeia com letra maiúscula aqui, ó. Então, é o segmento que vem aqui, ó, o AC, o CB e o B até o A. Se eu botar ao contrário, não tem problema, tá? Se eu inverter a ordem das letras. Aí, os ângulos A, B, C e nós temos também diagonais. No triângulo, não tem como a gente ter diagonal, ó. Tá vendo? Como ele só tem 3 lados, a gente não consegue traçar diagonais. E tem os vértices, Que são os pontos de encontro dos segmentos de reta. Então, aqui tem o vértice A, o pontinho B e o pontinho C, ok? Os triângulos, eles podem ser classificados de 2 formas, de acordo com os lados ou de acordo com os ângulos. De acordo com os lados, eles têm 3 nomes, o triângulo equilátero, o isósceles e o escaleno. O equilátero, ó, equi, é de iguais, então significa que lados iguais. Então, todos os lados desse triângulo são iguais.
O isósceles significa que apenas dois lados são iguais. Então, nessa figura aqui, por exemplo, ó, esse lado é igual a esse e esse é diferente. E o escaleno significa que todos os lados possuem medidas diferentes, ok? Agora, quanto aos ângulos, tá? Aí a gente tem, lembra que eu já tinha explicado na outra aula, lá na 7ª semana, os ângulos, o ângulo reto, o ângulo agudo, o ângulo obtuso? Então, vamos relembrar, ó. Quando o triângulo ele tem todos os ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo, tá? É uma mistura de ângulo com agudo. Quando ele tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90, que a gente já estudou, ele é chamado de triângulo retângulo. E quando ele tem um ângulo que é maior que 90, mas é menor que 180 graus, ele é chamado de obtusângulo, tá? Porque ele possui um ângulo obtuso. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, né? Já tá falando no próprio nome dele, 4 lados. Então, nós temos aqui uma figura, ó. Nós temos os vértices A, B, C, D, são os elementos desse polígono. Nós temos os ângulos A, B, C, D. Nós temos as diagonais. Já que tem 4 lados, a gente consegue marcar 2 diagonais, ó. A diagonal que vai do A até o C e a diagonal que vai do D até o B, ok? Nós temos os ângulos internos, o A, o B, o C e o D, ok? Os paralelogramos, eles são quadriláteros que possuem lados opostos, ou seja, lados que estão um de frente para o outro, paralelos. A gente já estudou também o que são paralelos. É que são retas, segmentos que nunca vão se encontrar, que elas caminham uma ao lado da outra, né? São paralelas. Então, nós temos em destaque, tá? O retângulo, o losango e o quadrado, que estão aqui, ó, retângulo, quadrado e o losango. Se a gente olhar aqui para o retângulo, ó, os lados opostos, ó, se eu continuar traçando aqui, gente, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, todos os lados opostos dele, ó, tá vendo? Esse lado é oposto a esse, eles são paralelos, nunca vão se encontrar. A mesma coisa acontece aqui nesses lados. E os ângulos no retângulo, todos eles possuem a mesma medida. Se vocês olharem, dá pra gente perceber que os ângulos são de 90 graus. O quadrado é um polígono, um paralelogramo, que vocês já conhecem desde pequenininhos, né, gente? Tanto o quadrado quanto o retângulo. O quadrado, ele tem todos os lados com a mesma medida, assim como os ângulos. Todos os ângulos também têm 90 graus. E o losango, ele tem os 4 lados iguais, não os ângulos, tá? É os lados, então esse lado é igual a esse, que é igual de baixo, que é igual a esse, ok? E os trapézios, né, por último. Os trapézios, apenas 2 lados dos trapézios, ele também é um quadrilátero, então ele tem 4 lados. Apenas 2 lados são paralelos, tá vendo aqui, ó? Então, nós temos aqui esse lado é paralelo a isso, ó. Se a gente continuar traçando, eles nunca vão se encontrar. Esses 2 lados, eles são chamados de bases. Esse lado aqui é a base maior, a B, e o DC é a base menor, ok? Se vocês virem aqui, ó, com uma régua e traçar aqui, continuar traçando e continuar traçando aqui, esses 2 lados vão se encontrar. Por isso que eles não são paralelos. Tem uma classificação também, tá? Tem o trapézio escaleno, o isósceles e o retângulo. Então, vamos um por um, ó. O retângulo, gente, que é esse primeirinho que tá aqui, o laranja, é porque ele tem 2 ângulos retos, é isso? É simplesmente isso. Ó, 2 ângulos de 90 graus. O trapézio isósceles é porque os lados que não são paralelos, tá vendo esses 2 lados aqui? Eles possuem a mesma medida, então esse lado é igual a esse. E o escaleno significa que esse lado e esse lado, que não é paralelo, possuem medidas diferentes, ok? Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor o conteúdo. Tentem fazer o exercício. Eu vou postar a correção dos exercícios em breve, tá? E depois vocês façam a avaliação. Beijo!